Pronto, estamos de volta. Segunda parte da live aí, complementando na verdade. Live boa é assim, velho. Você não vê o tempo passar, ela vai passando e você, quando você vê, você já tem que entrar na live no segundo round, porque o tempo vai passando rápido. O papo tá bom. Vou abusar agora da doutora Denise. Aproveitar, né, velho? Aproveitar que a gente tá tendo a honra. E vamos falar desses dois aspectos. Se vocês tiverem mais algum, manda aí. Não sei se ela vai ter tempo. Mas, pelo menos esses dois eu queria abordar. Porque a gente sai um pouco da questão da bomba, que é fantástico, e vai um pouquinho mais para quem usa caneta tipo eu, né? Vamos falar sobre isso. Pam, 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 pam. Vamos nessa. De volta. Ó, te Bora. botei na sinuca de bico, hein, velho? Eu não tinha como. Mas vambora que vai ser rápido. Vamos nessa. Sim, a Fiasp, tô amando, tô apaixonado e não quero nunca mais sair dela. Inclusive tem uma coisa que eu não sei como é que seria o nome disso, não sei se é por ser Flex Pen, mas a- quando eu aplico, ela tem uma pressão maior e eu vejo que volta muito menos aquela pontinha, aquela volta, aquela O gotinha de retorno. insulina que sempre volta, né? Que você tem que esperar ali os 8, Aham. 10 segundinhos que todo mundo, ninguém espera esse negócio, aplica e tira logo e faz falta. E eu percebo que é muito melhor. Enfim, tô apaixonado, tô em lua de mel. Eu tenho uma paciente que ela representou para mim e falou assim o que ela achava da Fiasp, né? Ela falou assim que a coisa melhor da vida dela foi assim, nada melhor do que comer um brigadeiro quando você quer comer um brigadeiro naquela hora e tomar sua dose de insulina no momento em que você está comendo. E eu acho que isso, assim, Total. para a gente, são alguns detalhes, por exemplo, que o paciente já tem falado para mim, sentar junto com a família e poder aplicar a insulina no momento em que você está comendo. E não ter que esperar Uhum. ou ter ouvir lá, toma insulina, aplicou, não, você tinha que ter aplicado antes. Então, esse que todo mundo briga nesse momento, ela fala assim, nossa, é muito mais tranquilo quando a gente faz isso e eu tenho esse acesso. Mas tem uma coisa interessante que não sei se você conseguiu já observar isso, é que além dela ter uma ação mais próximo da fisiológica também, né? Porque assim, a gente, quando você come, o nosso pico de glicemia, ele se dá em torno de 30 minutos depois de você ter aplicado, né? Uhum. Então, a subida que a gente diz da glicemia. E essa insulina, você tem uma ação inicial mais próxima daquela hora que você está comendo, mas ela também tem um ganho que parte, ela desloca a nossa curva todinha mais para a esquerda. Então, a quantidade de insulina que você tem, como fosse de ação que você tem daquela insulina, nesses primeiros 30 minutos, ela é maior do que uma insulina, por exemplo, ela é uma insulina que é a Novo Rapid, né? Então, só que juntou uma substância que fez com que a ação dela fosse antecipada. E aí, com isso, você tem um tempo de ação total da insulina menor. Então, você tem menos risco de fazer hipoglicemia no pós-refeição, né? Então, a hora que você Sim. aplicou, e como ela faz um pico maior aqui, ela acaba mais rápido, né? Isso é bem legal na hora que você pensa que você, para as pessoas que têm hipoglicemia, e principalmente porque ajustaram dose errada ou aplicaram depois, ou a forma da gente ter de ação dessa insulina nova, ela tem ela tem um ganho extra. Então, além de você poder aplicar, mas você também ter um menos risco de fazer aquele pico no pós-prandial. Eu acho que o grande desafio de qualquer pessoa com diabetes é o café da manhã, né? Então, ele melhora esse Uhum. café da manhã, tem um aspecto bem interessante que você diminui a chance da gente fazer aquela hiperglicemia dos períodos onde você tem um pico glicêmico maior pelo índice glicêmico dos alimentos, né? Que a gente tem. Essa
essa tecnologia também que ela tem deixa ela mais estável? Eu vi muita gente falando isso, né? Principalmente em criança. Eu vi umas pessoas falando, velho, a glicemia do meu filho está muito mais estável. De fato, tem alguma substância nela que deixa mais estável? Não é que é a estabilidade, mas imagina assim, você ter quantas vezes você vai dar insulina, por exemplo, 15 a 20 minutos antes da pessoa comer. Principalmente criança, né? Então, Uhum, quando você vai pensar nisso, a maior parte das pessoas acabam aplicando mais próximo do horário ou até depois que a criança comeu. Então, o fato de você antecipar, poder aplicar na hora que você comeu, ou até ainda, porque dentro nos estudos clínicos mostrou que ele podia ser aplicado até 20 minutos depois que comeu. Claro que não é a uhum. recomendação, a gente pede para aplicar sempre antes de começar a comer. Em algumas situações a gente tem que aplicar até um pouquinho antes, tem paciente que reclama que ainda precisa aplicar antes, mas nos estudos mostraram que são até 20 minutos depois da aplicação. Então, para aquelas pessoas que tinham dificuldade e aplicavam depois, esse é um ganho muito grande, né? Então, acaba dando uma estabilidade maior justamente por isso, porque você aplica a insulina mais próximo do local em que realmente você precisa, né? E não fora. Massa. E antes de falar do iPort rapidinho, eu me lembrei de uma situação que muita gente me pergunta, né? O pessoal acha que, assim, obviamente, por estar em evidência, né? Por ser influenciador digital, o pessoal me faz as perguntas que eu falei, galera, nem sempre eu consigo responder, né? E eu sempre usei a Lantus, depois eu fui para Tresiba e voltei para Basaglar. E migrei para Basaglar, que eu recebo, inclusive, aqui do governo da É, Bahia. é. É, e a gente sabe que a Lantus, ela é, tem um efeito de basal, né, 24 horas ali, mas sabe que também tem essa questão do pickless, né, do efeito inicial dela, que dá uma subidinha, tal, quando você olha no gráfico. E algumas pessoas falam, velho, ela não dura 24 horas em mim, dura só 22, dura só 23. Tem isso de fato ou isso já caiu por terra? A gente tem assim, quando você vai fazer um teste de ação da insulina, a gente faz isso em um ambiente de laboratório, né? E ele assim, eu tenho uma padronização para isso. Então, no primeiro momento, você tem até 24 horas, é o tempo de ação dessa insulina. A gente tem pacientes que precisam aplicar muitas vezes 2 vezes ao dia a insulina que a gente chama de glargina, né? Ou a Basaglar ou a Lantus, elas são insulinas que a gente chama glargina. E nesse período você tem algumas pessoas que têm que usar 2 vezes. Eu tenho uma experiência grande com Lantus, eu tenho muito paciente que a gente não aplica 2 vezes. Mas a gente ajusta ao longo do período e faz ajustes com a rápida. Ou muitas vezes você aplica a insulina à noite e durante o dia você vai fazendo os ajustes com a rápida e você consegue manter um bom controle. Não é que você não consiga um bom controle. Quando a gente fala de bom controle, a gente tem que olhar 2 aspectos quando você pensa na insulina. Um aspecto é controle de hemoglobina glicada, né? Então, onde você ter as comparações são feitas assim: se eu uso a minha insulina, ela é capaz de baixar a minha hemoglobina igual. E aí, o que a gente tem essas novas insulinas que mostraram a diferença além de mostrar que elas são iguais na eficácia, ou seja, capaz de abaixar a glicemia, elas também têm menor risco de hipoglicemia. Então, o que a gente tem observado nas novas insulinas mais longas é uma diferença em relação à incidência de hipoglicemia, né? Por quê? Porque cada vez mais você pode dar doses menores, e assim como assim, qual é uma das grandes diferenças da bomba de insulina para a caneta, por exemplo, é você poder fazer um basal mais baixinho. Então, Uhum. se a pessoa puder, em cada um dos horários em que vai comer, aplicar insulina de bolos, né? Então, com a bomba, a gente tem paciente que está usando 30%, então 30% de basal e 70% é o bolos, porque cada vez que vai comer, vai aplicar insulina. Então, essa é uma das grandes diferenças. Então, às vezes, quando você usa 1 vez ao dia, você precisa fazer mais vezes de aplicação de insulina, né?
o que isso, porque você vai ajustar o basal para não ficar muito. Então, às vezes, para você poder ter 24 horas de um dia para o outro, isso te faz com que você, às vezes, tenha períodos do dia que tem a glicemia mais, a quantidade de insulina maior. Dá para entender isso? Uhum. Então, assim, E a para maioria das garantir que ela hipoglicemias dure mais. são em função justamente de excesso de basal, né? Isso. Então, às vezes, a gente tem que fazer ajustes em cima para fazer essa adaptação. E, às vezes, mudando o horário, você também tem uma resposta melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente não consegue 24 horas usando uma, mas a gente, por Eu, exemplo, quando eu usando à tomava de noite. manhã, quando eu tomava É, de manhã, quando eu acordava, era. Primeiro que tem a questão do horário, você tem que tomar no é, mesmo horário. Então não adianta sim. você acordar mais tarde que lascou. E eu Final de tenho essa semana questão de fica mais difícil, acordar. né? Eu Uhum. tenho um problema. Eu durmo tarde, então para acordar é difícil. E a mesma insulina, quando eu mudei para a noite, eu tomo 10 horas da noite hoje. E não tô. Vocês de casa, pelo amor de Deus, não façam isso não, tá? Isso é uma experiência individual. É só 10 horas da conversar com o noite. médico, aí o médico pode ajustar a É, terapia. é, velho, totalmente diferente, porque eu tava acordando com muita hiperglicemia. Uhum. Eu acho que em fenômeno do alvorecer ali, alguma coisinha assim, não sei. Mas eu tava acordando sempre com 200. Aí eu falei com a doutora Lilian, eu falei, não é possível que tá assim agora. Aí ela muda pra de noite. Mudei pra 10 horas da noite. Nossa, maravilhoso. A mesma insulina, totalmente Uhum. diferente. Impressionante. Porque aí você vai ajustando durante o dia com as doses de rápida, né? E vai Sim. O cobrindo. controle tá mais na mão, né? Exatamente, você consegue não precisar fazer uma dose tão alta e a gente consegue adaptar. Isso que é o bonito no controle desse ajuste da terapia, é essa individualização que você pode ajustar para cada pessoa. A gente ter opções terapêuticas que a tecnologia tem dado para a gente poder adaptar de acordo com cada paciente, né? Porque a gente tem como fazer, mesmo o paciente que está hoje que ele tem disponível só a insulina, por exemplo, NPH, apesar de não Uhum. ser o que a gente gostaria de ter acesso para todo mundo, mas a gente consegue ter bons controles com o NPH, principalmente se você consegue fazer esse ajuste mais fino. E ensinar o paciente como fazer as correções, dar a possibilidade de fazer contagem de carboidrato, fazer os ajustes com a rápida, a gente consegue. Depois de muita luta, a gente tem hoje a insulina Dovo Rapid, né, as partes que hoje está no mercado até para disponibilizar para o paciente com diabetes tipo 1, o que é ótimo, é uma batalha grande de vocês mesmo. Então, assim, pacientes foram lá, brigaram diante das associações, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso é uma conquista, né? E a gente tem que Uhum. valorizar porque a gente tem acesso e a gente tem que buscar. Eu acho que uma das informações que a gente tem que dar é que tem muita insulina que não está sendo usada, ela está lá disponível e não está sendo utilizada até porque a gente não está prescrevendo. A gente tem que, os pacientes também têm que buscar o acesso e brigar por esse acesso, né? É verdade, outro dia eu tava falando com a Vanessa do absurdo que é, né? A quantidade de insulina que tá aí se perdendo. Sim, E vai se tentar fazer um movimento de tentar distribuir isso, mas é surreal, né? Pensar que essa desorganização nossa faz isso. Tantas pessoas precisando. Enfim. E aí você me falou uma coisa que me lembrou muito uma coisa que está conectada com o que está rolando agora. É o seguinte: fala-se muito em educação em diabetes, né? E por que é tão importante a educação em diabetes? Porque fala-se muito também em individualização do tratamento. sim. Mas eu só consigo individualizar um tratamento com autoconhecimento e se eu me experimento. Se eu Uhum. faço medições, se eu me coloco em situações de errar também. Porque às vezes a pessoa tá ali achando que tá abalando, tô com uma glicada bacana. Velho, não errar também é um problema, porque você não tá aprendendo. E às vezes as pessoas jogam no nutricionista, no médico, no endocrinologista, uma tarefa muito difícil, que é faça mágica, né? Faça ajustes, mas se você não leva informações para o seu médico, não tem como fazer ajuste. Né? Vai continuar naquela ali sempre. Então, ou você tem educação em diabetes, que te leva a um autoconhecimento, de você se conhecer e de você conhecer sobre diabetes, entender o que é que está rolando, o que faz sentido para você, e leva para o seu médico individualizar a cada vez mais seu tratamento, ou então não vai acontecer. É. A gente chama isso, a palavra é feia, mas é empoderamento do paciente. É você participar do tratamento como a principal pessoa mais importante do tratamento, né? Você só tem Total. isso, porque é mais fácil você
jogar no outro a responsabilidade. Mas o mais importante é dar para o paciente as ferramentas para ele trabalhar, né? E ele entender e ele participar do tratamento. Isso é fundamental. Para a gente não tem o ganho no tratamento, ele é outro. A forma de tratar o paciente, um paciente que a gente chama engajado no tratamento, ele é fundamental aqui. Não tem dúvida. Uma coisa que a gente podia brigar, vamos levantar essa bandeira de todo mundo ter livre, porque para mim isso faz todo sentido, que é o seguinte, se a gente age preventivamente, os estudos já mostram, tudo só tá nesse sentido, né? Quanto mais a gente age preventivamente, é melhor. E um dos maiores gastos do governo é com sequelas, complicações do diabetes, né? Muito mais, inclusive, do que acidente de moto, é mais do que isso. Se a gente olhar a quantidade de pessoas que morrem, não do diabetes em si, mas das complicações, né? E, caramba, se a gente conseguisse distribuir isso para todo mundo, já tem um custo das fitinhas, velho. Vamos fazer uma cotação de livre aí, e vamos dar para todo mundo, porque faz todo sentido que você vai gastar mais agora, beleza, mas você vai economizar muito mais na ponta, porque uma Eu cirurgia acho, é muito mais cara. só acrescentando o que você está falando, assim, não adianta você dar tira também se o paciente não sabe, se a pessoa não sabe o que fazer com a tira, né? Ou com aquele valor. A Também, mesma coisa né? é do Libre. Então, assim, não adianta a gente usar o Libre se você não sabe usar o Libre e não participar, né? Então, o sensor de glicose, ele como um todo, a tecnologia do sensor, ela está em desenvolvimento, ela está melhorando cada período que a gente está passando, mas mais do que isso, a gente precisa passar o conhecimento dessa tecnologia para que a pessoa entenda o que é essa tecnologia e a partir daí você poder ter os resultados, né? Então, é legal quando você imagina, não, eu tenho uma tecnologia de ponta, mas essa tecnologia não está de novo naquilo que você falou antes, né? Um paciente que está sabendo o que fazer, está Preparado para usar. participando do tratamento, preparado para usar, o reflexo é outro. Quer dizer, você vai ter um resultado que ele é fundamental, porque o paciente que aplica muito, vamos supor, logo no começo, você começa a usar o Libre, começa a aplicar uma atrás da outra, uma insulina, porque a glicemia subiu, vou lá, corrijo, vou lá, corrijo. Quando você vê, você está numa gangorra que subiu e desceu, e você fala assim, não, isso aqui é uma droga, porque está me dando uma forma de tratar que eu estou aumentando minha chance de hipoglicemia. Então, na verdade, eu tenho que ensinar a pessoa a usar. É uma ferramenta maravilhosa, o sensor de glicose com um scanner, o sensor de glicose com uma bomba de insulina, faz maravilhas. Mas ele faz maravilhas quando a gente ensina o paciente como utilizar essa tecnologia, né? E hoje, quando a gente fala tanto em tempo na meta, né? É Aham. difícil pensar em tempo na meta e não pensar no livre. Pelo menos para mim, né? Desde que eu comecei a usar, lá no início, já tinha aquela faixa alvo ali que ou era um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas você tinha que tentar manter aquilo ali. E quando você Aham. conseguia manter o negócio, era tipo, você postava, você falava, cara, eu sou Harry Potter das glicemias e Você tal. Era muito massa consegue aí. visualizar, e é um valor que é muito próximo de você, né, Fred? Eu acho Sim. que é uma diferença muito grande a hora que você tem um valor. O que é hemoglobina glicada, né? Você não visualiza hemoglobina glicada, você não tem aquilo no teu... Você sabe que é uma média, né? Pode ser uma média lá em cima, lá embaixo, né? A glicemia está lá em cima, em 400, a glicemia está em 20, está uma média igual. Duas pessoas podem ter a mesma hemoglobina glicada e não terem um bom controle, dependendo de como você está nessa variação. Então, para a gente, a hora que você fala assim, você ter um tempo no alvo, 70%, entre 70 e 180, é um valor que você consegue identificar, né? Então, Uhum. É mais palpável, né? o tempo no alvo ele é muito mais palpável e você consegue fazer esses ajustes mais próximo da pessoa, mais próximo do seu dia a dia, né? Dá para você sabe quanto é um tempo no alvo de 70% em 70, 180, né? É muito mais fácil você trabalhar nessa meta do que a gente trabalhar numa meta que você não consegue fazer os ajustes, não consegue Total. identificar Vamos, aquilo. vamos falar do iPort pra te liberar, pelo amor de Deus, senão você.
Mas vamos falar. O iPort, eu usei o iPort no início do ano e achei fantástico, muito bom. Enfim, fala um pouquinho aí sobre o iPort. Imagina assim, se a gente pensar na tecnologia da bomba de insulina, o que que ela tem na bomba, como é que ela se coloca, como é que você coloca a insulina, né? Você tem um local que tem o subcutâneo, vamos pensar no subcutâneo aqui. E aí, deixa eu ver se eu tenho aqui a coisa que eu posso até mostrar. Ah, eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui Tem o aí? iPort. Ah, Vou. mostra aí. Você vai ficar sozinha na minha live um pouquinho, mas já Mostra volto. aí, mostra aí, mostra. Acho legal. Tem aí? É aqui. Ah, Tenho. então. Ó, Ah, aí mostra, tem a parte de baixo que mostra aí onde a gente vai colocar. Então, quando você aqui tem só tá cortadinho, mas é, aqui tem um filamentozinho, né? Um pouco maior que fica isso, lá que é dentro. uma cânula, né? Então, assim, você Bacana. vai ter um local que vai ficar na pele. Então, você imagina colocando, coloca como se estivesse numa pele. Isso. Isso é pra. Não é no braço que bota, não, Virginia. No braço pode colocar, A não, né? gente Só pode. coloca, na verdade, você coloca num local onde você aplica. A gente gosta de colocar na barriga, no abdômen, que é mais fácil, mas aí, teoricamente, você vai ter o furinho, que é onde você vai colocar a insulina, né? Vai aplicar. Só que a hora que você aplica, quando ele vai ficar na parte da superfície da pele, e lá dentro tem a cânula. Igual o conceito de quando você tem na bomba de insulina. Você tem um local onde Deixa eu você vai mostrar. ficar e Aí aí você pega e. e, Buf! Manda a exato, brasa. né? E aí nesse reservatório você vai colocar nesse local. Então, ao invés de você aplicar insulina em vários outros locais, você vai trocar isso a cada 3 dias e você tem um local para aplicação de insulina sempre nesse mesmo local, tá? Então, uma tecnologia. Eu tenho muito paciente ainda, assim como você falou da história da agulha, do medo da agulha. Eu tenho paciente que não gosta de aplicar no mesmo local, né? Ou não no mesmo local, de usar a agulha. E aí isso Uhum. diminui o número de aplicações, porque você vai trocar esse local a cada 3 dias e nessa troca você vai trocar o local de aplicação. Então ele facilita principalmente a adesão à terapia, porque tem muita gente que fala assim, não vou comer esse doce, mas eu não vou aplicar insulina agora. Eu vou comer essa refeição, esse lanchinho da tarde e não vou aplicar Uhum. agora porque eu não quero aplicar insulina de novo. Só que aí você pode, por exemplo, nesse local, você vai ter ali o acesso, é só aplicar naquele local utilizando o iPort, no local do iPort para fazer aquela aplicação. Então, para quem tem fobia de agulha, ele consegue fazer o ajuste, vai fazer o ajuste, às vezes, muito mais em termos de adesão à terapia, se aumenta a adesão do número de aplicações, até porque você tem um local, um fácil acesso para aplicar. Eu acho que essa parte aí da adesão ao tratamento é mais legal porque às vezes você tá ali, você come alguma coisa, como você falou, você tem que precisar aplicar uma unidade de insulina, ou então meia, ou então até duas, você fala assim, não vou aplicar não, porque eu não quero É, tomar uma furadinha, porque às vezes a pessoa não troca a agulha e aplica da forma incorreta, e aplicou uma vez em algum lugar e ficou traumatizado, já tem uma lipodistrofia, alguma coisa assim, e acaba que eu acho que a adesão fica melhor com isso aqui, faz sentido sim. principalmente por isso, porque você tem um local de acesso à aplicação da insulina e às vezes a pessoa não quer aplicar porque não quer fazer sentir a picada da agulha, né? Tá dentro daquela fobia da agulha que você falou lá no começo, que quando você tem o diabetes, você tem lá a fobia, né? É É. mais uma forma da gente de aumentar a adesão à terapia e a tecnologia ajudando as vidas, né? Com certeza. Muito obrigado. Deixa eu liberar você. Segunda parte da nossa live, mas obrigado demais. Acho que todo mundo, enfim, todo mundo fazendo pergunta aqui, mas com certeza todo mundo adorou, amou, assim como eu. Vou deixar salvo aqui no GTV, tá? Depois eu passo para você também, para poder usar. E, Tá enfim, ótimo. obrigado demais por tudo, Tá. por ser super querida, carinhosa.
colocar à disposição todo o seu conhecimento, sempre o seu tempo. E obrigado. Beijo para todos. Olha, e controlem-se, porque nesse momento a gente ainda está na pandemia e a coisa que faz a maior diferença é controle glicêmico. Então, vamos trabalhar. Eu sei que é difícil a gente nessa situação, a gente gostaria de dar abraços, beijos, mas enquanto a gente não tem, mesmo que seja virtual, né, Fred? Mas Com cuidem-se, certeza. façam, Valeu. usem a Beijo. máscara, tomem cuidado e boas glicemias para todos vocês. Beijo. Valeu, galera. Até amanhã, povo. Tchau, tchau.